Olá, alunos de educação. Então, vamos continuar a nossa parte 2 da nossa aula de sistemas de filtragem. Na parte 1 dessa videoaula, a gente viu a importância, né, de fazer os sistemas da instalação dos nossos sistemas de filtragem e visualizamos o filtro do tipo de sedimentação, onde as partículas mais pesadas, né, elas vão sedimentando. Então, basicamente, a gente usa isso as nossas lagoas de sedimentação, nossos piscinões. A gente viu também o uso do hidrociclone, que é um filtro mais útil para filtragem das partículas de areia. Então, quando se trabalha com poços subterrâneos, né, poços artesianos, então é sempre recomendado que a gente use um hidrociclone. Então, na parte 2 a gente continua falando sobre o filtro de areia, então um dos filtros bem conhecidos quando se trabalha com irrigação localizada, né? Então, o filtro de areia funciona retendo impurezas no meio poroso que é a areia, né? Então, basicamente, a gente vai fazer como é composto o filtro de areia. Ele é um tanque, né? Onde aqui embaixo a gente vai ter as crepinas que vai fazer a absorção da água após ela passar por esse manto de areia. Aqui a gente vai ter um manto de areia com altura entre 40 a 50 centímetros, tá? Então, a gente não pode ter esse manto maior. Essa areia, já iniciando aqui esse destaque, ele não pode ser uma areia qualquer, uma areia que você retira do rio, porque essas areias de rio normalmente são areias formadas por seixos rolados, então os grãos de areia ela vai ser muito redondinhas e ela vai diminuir muito a eficiência de filtragem desses filtros. Então, normalmente é uma areia especial formada por quartzo moído, tá? Ou granito moído. Então a gente vai ver porque esses grãos eles vão ser mais arestados, então tem uma maior área de contato para retenção de partículas, principalmente partículas orgânicas, tá? E a gente vai ter aqui na parte superior desse filtro uma parte livre, né, onde a água vai entrar, e essa parte ela vai ter que ficar aqui entre 10 a 20 centímetros sem areia para possibilitar a gente fazer a retrolavagem, que é a inversão do fluxo para a limpeza desse filtro, ok? Então vamos falar aqui algumas características do nosso filtro de areia, né? A principal característica do nosso filtro de areia, pessoal, é que ele é um filtro muito útil, né, na remoção de matéria orgânica, algas e materiais coloidais na água, né? Então, se você quer instalar um sistema de irrigação localizado por aspersão, por microaspersão ou por gotejamento, e a sua água é uma água superficial, né, uma água de rio, de represa, e que você sabe que tem muita matéria orgânica, então o filtro mais útil para fazer essa retenção dessa matéria orgânica e não acontecer o entupimento dos seus emissores vai ser o filtro de areia. Então ele é o principal filtro aconselhável para se trabalhar, né? Um dos principais problemas do uso do filtro de areia é realmente o custo, né? O custo de aquisição desses filtros é extremamente elevado, tá? Mas ele é o filtro mais útil nessa remoção de partículas de natureza orgânica, né? Então, as partículas sólidas são mantidas no interior devido principalmente à colisão, né, a colisão entre essas partículas e os poros do meio filtrante e a adesão da superfície dos grãos ou por retenção dos grãos, né? Então, o filtro de areia ele tanto faz a sua filtragem, a retenção dessas partículas no processo em que a água vai ter que passar nos poros, como também ele é eficiente em aderir a essa matéria orgânica e esses elementos, essas impurezas na superfície dos grânulos de areia, né? Então, as partículas em geral, elas têm que ser arestadas, como eu falei para vocês, para aumentar essa área de filtragem, né? E ter uma maior eficiência na filtragem de elementos orgânicos, né? Então, esses filtros de areia normalmente eles são mais eficientes a partir da segunda e terceira semana de uso, onde já há a formação de uma camada, né, biológica nos grãos de areia, que é extremamente útil para a gente fazer a filtragem de contato, né, e a retenção das
das partículas orgânicas no solo. Então a gente vai falar algumas características importantes quando se fala de elementos de filtros de areia, né? Então o elemento filtrante não pode ser uma areia convencional, como eu falei para vocês, né? Então tem que ser uma areia grãos mais arestada. Então a areia adequada para ser utilizada como elemento filtrante possui grãos arestados. Os fios de areia demoram ali entre 2, né, e algumas semanas para começar a ser eficiente, já que a gente precisa formar essa partícula biológica nos grânulos de areia, né, para reter mais matéria orgânica, né. Outras características dos filtros de areia, né, é que as partículas de areia de 1,5 milímetros, então ele vai equivaler a um filtro de 100 a 130 mesh, né. Então, já que a gente já começa a falar o conceito do que é o mesh, quando você falar em sistemas de filtragem, normalmente você vai ver esse termo mesh, que é o número de aberturas por polegada linear. O que é isso, professor? Uma polegada, com a medida de comprimento, né, tem 25,4 milímetros, né, ou 2,54 centímetros. Né? Então, mesh é o número de aberturas que a gente terá a cada uma polegada linear. Ou seja, quanto maior esse número de mesh, menor vai ser a abertura, né, desses orifícios, ou seja, melhor vai ser a filtragem. Então, quanto mais mesh a gente tiver, melhor a filtragem que a gente vai ter no nosso filtro. Okay? Outras características aqui importantes quando se fala em filtros de areia. Então, a velocidade de filtragem ela vai ser tal que cada metro quadrado de seção transversal do filtro filtra aproximadamente 50 metros cúbicos, ali, entre 40 e 50 metros cúbicos por hora por metro quadrado de sistema de filtragem. Né? É até importante destacar, pessoal, que vocês vão ver muito na internet alguns filtros de areia artesanal, que o cara pega lá um tubo de 75 a 100 milímetros, enche de areia e diz que é um filtro de areia. Né? Mas esses filtros artesanais, eles não têm eficiência de filtragem. Por quê? Porque quanto menor essa área de filtragem, a água vai ter que passar numa velocidade maior. Então ela não vai reter as partículas que você precisa filtrar. Tá? Então não se iludam quando você vai comprar um sistema de filtragem de areia artesanal. Né? Então essa área de abertura é importante, a profundidade do leito filtrante, como eu falei, tem que estar entre 40 e 50 centímetros. Então isso é importante para a gente ter a eficiência do nosso sistema de filtragem. Então, ter muito cuidado ao comprar ou indicar filtros artesanais, pois o barato pode ser caro. Se você economiza nessa aquisição do filtro, você vai gastar muito mais tendo que trocar todas as suas linhas ou emissores no seu sistema de irrigação. Tá? E esse sistema, nesse caso, quando ele é bem dimensionado, ele permite que a gente faça a retrolavagem, né? Onde a gente pode expandir, a água vai passar no sentido inverso, a expansão da areia e a eliminação de todas as impurezas presentes no filtro. Tá? Então, a retrolavagem, ela ocorre, né, a água no sentido de irrigação, ela passa de cima para baixo, e a retrolavagem a gente vai passar de baixo para cima. Tá? Lembrando que para a gente fazer a retrolavagem no nosso sistema de filtragem, a gente precisa ter no mínimo 2 filtros de areia. Porque a gente vai filtrar a água em um para poder passar no sentido inverso do outro que a gente está retrolavando. Depois que a gente retrolava esse filtro, a gente filtra a água e vai fazer a retrolavagem no segundo filtro. A gente precisa no mínimo de 2 filtros de areia para possibilitar a realização da retrolavagem. Okay? Então, ocorre sempre quando a gente precisa fazer uma retrolavagem manual ou mesmo automatizada, quando essa diferença de pressão, a perda de carga, ela vai ficar ali entre 5 e 8 MCA. Né? Então já é o momento de você fazer uma retrolavagem. A água passar no sentido contrário e a gente vai eliminar, né, descartar essa água com as impurezas, né, para não ir para o nosso sistema de irrigação. Essa retrolavagem ela vai durar entre 1 a 4 minutos. Então a frequência vai depender muito do seu sistema, é um sistema
automatizado. Então, normalmente, quando se trabalha com filtros automatizados, a retrolavagem ela pode ser diária, né? Quando não, você vai fazer isso semanalmente, né? Então, e também vai depender da qualidade da água. Se a água tem muitas impurezas, você vai ter que fazer essa retrolavagem com uma frequência maior, né? E a areia, ela é trocada a partir de vários anos de funcionamento, não? Se você faz uma retrolavagem correta, você não vai precisar de fazer a substituição dessa areia com a frequência tão alta. Você vai poder trabalhar ali 5, 10 anos fácil com a mesma areia, né? Fazendo apenas a retrolavagem, a limpeza dessa areia, ok? Então, e o que vai bastar é sempre a gente fazer completar a areia do sistema para sempre manter aquela coluna entre 40 e 50 centímetros. Como nesse processo de retrolavagem você vai ter um sorregimento da areia, alguns grânulos da sua areia ela vai ser eliminado junto com a retrolavagem. Por isso que você tem que fazer a completagem, completar a areia dentro do filtro, né, e manter sempre a coluna adequada, ok? Agora a partir do momento que a gente entendeu o sistema de filtragem de areia, né, resumidamente, água com muita matéria orgânica, vamos trabalhar sempre com filtro de areia. Então agora a gente vai falar sobre o quarto grupo de sistema de filtragem, que é o sistema de filtragem de tela, né? Então esse é um filtro similar a esse que está na minha mão, ok? Onde a gente vai ter um elemento filtrante, que é uma tela, né, que ela funciona como se fosse uma peneira e impede a passagem de partículas maiores do que a abertura dessa abertura, né, dessas telas entre o elemento filtrante, ok? Então essas telas normalmente elas vão ser fabricadas ou de nylon, né, material plástico, ou de material de aço inoxidável, né? Esses sistemas de filtragem de tela eles não são, né, recomendados para a retenção de matéria orgânica, ou seja, se a sua água tem muita matéria orgânica, o sistema de filtragem de tela ele vai ter uma eficiência muito baixa na retenção dessa matéria orgânica e dos filamentos orgânicos e algas, né? Então, se tem muita matéria orgânica, a gente precisa ter um sistema de filtragem de areia, ok? Então ela remove uma pequena quantidade de areia, né? Areias com grânulos, a remoção dela vai ser basicamente com grânulos maiores do que a abertura da tela, né? E ela vai remover e vai entupir com maior frequência do que o próximo filtro que a gente vai falar, que é o filtro de disco, né? Então, uma parte da areia muito fina, ou silt, né, com diâmetros menores do que a abertura da tela, ela vai passar por esse sistema de filtragem, né? Então, como eu falei, ele pode ser de plástico ou de inox, e a gente vai ter esses filtros aí de diversos tamanhos, né, variando desde 3/4 polegada até filtros automáticos de grande porte, okay? Quando a gente fala sistema de filtragem de tela, então a gente vai ter essa malha aqui, ó. E é importante a gente ver a classificação do tal mesh, né, que é o número de abertura que eu até falei na aula anterior, né? Então, quando se fala em sistema de abertura de mesh, estou falando quantos orifícios eu vou ter por polegada linear. Então, vamos imaginar que aqui você teria 1 polegada. Então, você contaria a abertura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Então, se isso aqui fosse 1 polegada, né, 2,54 centímetros, a gente teria um filtro de 11 mesh, tá? Então normalmente isso aqui é bem maior. Então, e a cor das malhas normalmente ela vai indicar os meshes que você vai ter no filtro, e o fabricante vai te falar os meshes e qual os micrômetros que a gente vai conseguir abrir, reter. Por exemplo, um filtro de 100 mesh, né, 100 aberturas por polegada linear, ele vai conseguir reter aqui sempre partículas com diâmetros superiores a 160 micrômetros, né? Lembrando que um micrômetro é um metro dividido por 1 milhão, né? Então isso é um micrômetro. Aqui a gente tem exemplo aqui de filtros de nylon, né? E aqui a questão das aberturas, mesh, os micrômetros que ele consegue ter, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui de imagem de filtros de disco com tela de inox, né, e com processo automático de retrolavagem, né. Outra característica importante do filtro de tela é que a água entra pelo interior do disco e sai pela parte exterior, okay? No
Nos filtros que tem retrolavagem automáticos, a gente vai ter aqui um elemento aqui para fazer a sucção de todas as impurezas e a eliminação dessas impurezas presentes na tela. Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo mostrando como se faz essa retrolavagem, ok? Limpeza. Então a limpeza pode ser feita manualmente, né? Onde você desmonta o filtro, pega o elemento filtrante e lava, né? Ela também pode ser feita através da retrolavagem, fazendo a água passar no sentido inverso e eliminando aquela água com as impurezas, né? E a gente vai sempre fazer essa limpeza quando a diferença de pressão ou a perda de carga fica ali entre 5 a 8 MCA, né? Então, sempre é o momento mais adequado para a gente fazer essa retrolavagem. Quando os filtros são automáticos, às vezes nem se espera ter um diferencial de pressão tão alto, né? Como é mais fácil, faz essa retrolavagem com maior frequência e evita a perda de carga excessiva no nosso sistema. Então, agora a gente vai ver o outro sistema de filtragem, que é o sistema de filtragem de disco, né? Onde ele é similar ao sistema de filtragem de tela. A gente vai trabalhar o mesmo elemento filtrante, o mesmo sistema de filtragem, mas vai mudar o elemento filtrante. Agora a gente vai ter o elemento filtrante vai ser uma pilha de discos ranhurados. Então, a água é passada, né? Conceitualmente a água é forçada, passa entre os discos ranhurados, nas ranhuras dos discos, né? Que impedem partículas maiores, que impede a passagem de partículas maiores do que as aberturas das ranhuras, né? Então aqui vocês estão vendo a foto desse disco ranhurado que está na minha mão, ó. Então cada disquinho desse, a gente vai ter umas imagens, eles têm umas ranhuras no sentido diagonais, né? E esses discos eles são empilhados de tal forma que essas ranhuras elas ficam em sentidos contrários, elas ficam formando tipo X, né? E assim a gente tem uma maior eficiência de filtragem desses discos, né? Então esse filtro de disco, ele tem uma função parecida com o filtro de tela. Então ele faz a filtragem de superfície, né? Só passa as partículas com diâmetro menores do que as ranhuras desse disco, mas ele também tem uma característica parecida com a filtragem de areia, que é também a formação, né, de uma camada biológica ao longo do disco aqui, né? E ele faz também uma filtragem de profundidade. Então as partículas menores que às vezes conseguem passar por essas vaguinhas aqui entre os discos, elas vão sendo retidas por adesão ao longo do disco, né? A gente vai ver algumas imagens melhores aqui na frente, né? Então, ó, esses discos que eles têm as ranhuras diagonais, elas ficam formando um X, né? Então, partículas que conseguem às vezes passar esses orifícios aqui na superfície, elas vão sendo aderidas e retidas ao longo da superfície desse disco. Então, o filtro de disco, ele traz a característica presente no filtro de tela, mais um pouco do que a gente tem no filtro de areia. Logicamente, ele não vai substituir o filtro de areia, mas ele tem uma característica interessante próxima ao filtro de areia, né? Então, algumas características aqui, ó. Não são recomendados para retenção de matéria orgânica, embora ele consiga reter matéria orgânica, mas ele vai ter uma baixa eficiência. É melhor do que o filtro de tela, sem dúvida, mas ele não consegue ainda ter a eficiência que a gente vai ter no sistema de filtragem, ok? Remove pequena quantidade de areia, matéria orgânica antes de entupir, muito parecido com o de tela. Um elemento com 200 mesh vai conseguir reter, que seria um dos filtros mais com as ranhurinhas com diâmetro menor, ele vai conseguir reter partículas de até 74 micrômetros, né? A maior parte da areia fina e o silt e a argila vão conseguir passar, né? Logicamente ele tem uma eficiência maior do que o de tela, porque algumas partículas de areia fina, de areia, de silt, de argila, né, de matéria orgânica vão conseguir ficar retida na profundidade aqui dos nossos discos, ok? Normalmente esses elementos filtrantes eles são feitos com cores diferentes em função dos mesh, né? Os filtros de 120 mesh normalmente eles têm um elemento filtrante
da cor vermelha, né, são dos mais utilizados porque ele já consegue fazer uma boa filtragem para o sistema de tanto de microaspersão quanto de gotejamento. Logicamente, vou dizer na frente que a escolha do mestre do filtro vai ser em função do que se solicita cada modelo de gotejamento e microaspersão dos fabricantes, ok? Mas o filtro aqui, esse vermelhinho aqui de 120 mesh, vai conseguir reter partículas de até 130 micrômetros, ok? Esse filtro ele é diferente do filtro de tela, no sentido de como a água entra. Então a água vai entrar de fora da tela, né? Ela vai fazer essa passagem e vai sair pelo meio do disco, ok? Então o sentido de filtragem é extremamente importante. E nesse filtro aqui a gente vai poder fazer também a retrolavagem, né? Que é fazer, eu vou prestar no mínimo 2, né? Para filtrar a água, que vai fazer a retrolavagem, faz a água passar no sentido contrário e a gente elimina a quantidade de água que a gente vai ter, né, com as impurezas, ok? Bem como a gente pode retirar o elemento filtrante, limpar, né, passar um jato de água aqui e fazer essa limpeza manual, né? Então, basicamente, sistema de irrigação grandes, a gente vai ter um sistema de filtragem automatizado que faz essa retrolavagem automática, né? Sistemas de irrigação menores, a gente vai ter esses filtros manuais, ok? Aqui a gente vai ter um exemplo aqui dos discos já com as impurezas. Ó. Vocês estão vendo aqui na profundidade do disco a gente vê a presença de retenção aqui de partículas, né? Pode ser que matéria orgânica, como pode ser matéria, partículas inorgânicas como argila e silge retidas na profundidade do disco, né? Com o passar do tempo, a formação dessas incrustações mesmo, né? A eficiência de retenção dele em profundidade, né? Então, para fazer essa retirada dessas impurezas encrostadas, em alguns momentos a gente vai ter que deixar esses filtros 24 horas, né? 24 horas dentro de uma solução com 10% de ácido fosfórico para fazer essa dissolução e limpeza dos discos, né? Então, após esse período, você volta os elementos filtrantes para o seu sistema, ok? Aqui a gente tem algumas imagens aqui de elementos de filtragem sujos, né? Então, normalmente você retira esses elementos, passa um jato d'água ou passa uma escovinha para retirar todas essas incrustações. E se for necessário, você vai ter que colocar uma solução de limpeza, né, com ácido fosfórico para retirar essas incrustações, ok? Então, basicamente, gente, agora a gente entra qual a diferença básica, né, entre o sistema de filtragem de disco e o sistema de filtragem de tela, né? Basicamente, os dois filtros eles são muito parecidos, né? Eles são responsáveis pela filtragem de superfície, né? Mas o filtro de disco ele tem uma função tanto de filtragem por superfície, né, que indica partículas maiores que as aberturas em filtro, como também por profundidade. Então, sem dúvida, entre esses dois, o filtro de disco é o mais eficiente e por isso é um dos mais utilizados na irrigação, né? E outra grande diferença, né, é o intervalo de limpeza. Os filtros de telas eles entopem com uma frequência muito maior, né, do que o filtro de disco, né? Então, se a gente quer um intervalo de limpeza, tem menos trabalho para fazer, menos mão de obra para fazer essa limpeza, né? Então a gente vai optar sempre por trabalhar com o filtro de disco, ok? Pessoal, então eu vou parar esse vídeo aqui e a gente retorna com a parte 3 do nosso aula de irrigação de sistemas de filtragem, ok?